أبوم Olá pessoal, vamos então continuar a nossa leitura, agora a partir do capítulo 5, e lá vamos nós. Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte depois de se assentar. Os talmidim se aproximaram dele e ele começou a falar, bom, isto é o que lhes ensinou. Talmidim é os apóstolos, que no sentido da palavra em hebraico, pelo que eu já pesquisei aqui, eu tenho uma questão de pesquisas e tal, tem um sentido muito mais profundo no hebraico a palavra talmid, que no caso é singular, o plural deles não é com S, como a gente é acostumado, né? A gente acha que todos os plurais do mundo são com S, mas em outros idiomas se dá com outras letras, às vezes inverte um A para um O. Bom, no hebraico tem bastante peculiaridades, mas não é de gramática que a gente vai falar, né? Então, a questão é a seguinte, a palavra talmid ela é muito mais profunda, porque ela reflete uma conexão muito mais forte do que a palavra apóstolo, a palavra discípulo que a gente tem, né? Aqui no português, ela não é muito fiel na tradução, como por sinal várias outras, como a gente já conversou. Mas, então fica também mais essa curiosidade da questão do relacionamento que se tinha os talmids, ou seja, os apóstolos, que a gente conhece por apóstolo, com o mestre. Era uma relação realmente de muita confiança, de muito ensinamento e troca. Bom, então, isto é o que eles ensinou, 2 pontos. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Aqui, nessa primeira parte, eu já vou falar agora, é uma coisa que sempre chama a atenção, né? Puxa, abençoado o pobre em espírito, para nós, pelo menos no nosso dia a dia, a gente tem como um insulto chamar aquele lá é um pobre de espírito, né? A pessoa fala, coitado, um ser pequeno, a gente chamaria assim, né? Na nossa linguagem coloquial, na linguagem que a gente lida no dia a dia, assim que a gente entende. Mas o que é a questão aqui? Por que fica estranho falar que pobre em espírito vai ter reino do céu, né? A palavra mais acertada aqui para essa tradução seria pedintes. Agora vamos ler como pedintes, tá? Quão abençoados são os pedintes em espírito, porque o reino do céu é deles. Olha como muda bastante o sentido, como faz sentido agora essa frase, dizer que alguém que é pedinte das coisas do espírito, ou seja, das coisas espirituais, que vai ser dono do reino do céu, e não o pobre de espírito, né? Aquele ser lá, um egoísta, que não pensa em ninguém, que só pensa nele, que faz maldades, que é invejoso e coisas assim, porque é isso que a gente tem como conotação de alguém que é pobre de espírito. Então, na verdade, é um problema de tradução, como vários outros que existem. Esse aqui é uma curiosidade que eu já tinha na espera da hora de falar. Bom, vamos dar sequência. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão confortados. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Ainda bem que aqui, né, veio a tradução com o de justiça, porque senão ia ter um monte de gente achando que era fome e sede física, né? Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que frase interessante. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui não está falando nada de quão abençoados os que promovem a paz e a me aceitaram. Não diz isso, que serão chamados filhos de Deus quem me aceitou e promove a paz, ou só quem me aceitou. Não tem essa frase
Não li as outras, mas eu acredito que a gente não vai encontrar essa. Tipo, quão abençoado é quem me aceita. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino do céu. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. E aqui, né, gente, evidente que ele está falando de seguirem no sentido que a gente já falou, que é no sentido de imitar os atos, né, de prática dos atos. Não é de seguir, eu sigo, eu aceitei, eu, Senhor, não é esse sentido, né? É no sentido realmente de vivenciar aqueles ensinamentos que ele demonstrou. Alegrem-se e fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Ou seja, as pessoas que vivem de acordo com a espiritualidade, de acordo com princípios elevados, né? É disso que está falando. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. E aqui ele confirma que realmente não está falando dele, porque eles perseguiram, ainda dá um exemplo das pessoas que perseguiram os profetas que vieram antes deles e dele mesmo, né? E também são pessoas que agiram de formas elevadas, ou seja, pessoas que também vão ter recompensas no céu. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade. Será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Olha, não está dizendo aqui que ele é o único e exclusivo a luz do mundo. Vocês, aquelas pessoas ali bem primitivas, cheias de maldades e cheias de pecados. Nós, no caso, também, né? Evidentemente estamos todo mundo nesse barco e todo mundo é a luz do mundo. Para isso estamos aqui. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim, que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Ou seja, seja um exemplo. É bem nítido o que está sendo falado aqui. Não li a parte do me aceitem e para iluminar o mundo. Não está escrito essa parte aqui ainda, pelo menos não terminei. Mas não está escrito isso. Novamente está falando, sejam a luz do mundo. Ou seja, que os seus atos iluminem as pessoas. Sirvam de exemplo às pessoas. É muito super ultra power, claro, o ensinamento que ele trouxe. Muito simples, inclusive. Muito simples, muito prático. Não requer um grande conhecimento prévio de toda a Torá. Claro que é muito bom conhecer toda a Torá, um espetáculo, show de bola, mas não requer, né? Não requer nem mesmo seguir ele como ser, como Jesus. Me sigam. Só o único. Se você não me seguir, você vai para o outro lugar. Não tem nada que indique isso. Se existe uma regra que diz isso, está contradizendo o que ele falou aqui, que é o próprio ensinamento dele. Não faz nenhum sentido, né? E por isso que lá no final, vou dar uma pulada, no Apocalipse, lá o pessoal adora o Apocalipse, né? E ainda leem literalmente aquele festival de códigos, que não deve ter nada literal naquilo, que falam lá que vai vir pessoas para o reino de vários lugares do mundo, várias partes da terra, na verdade acho que é isso que fala. De vários cantos da terra vai ter pessoas, e aqueles que estiveram em contato com o mestre não vão, muitos não irão, muitos chamam Senhor, Senhor, esses não vão entrar, muitos não vão. De quem será que está sendo falado? Seria bom as pessoas perguntarem isso. E de quem é que ele está falando lá, desses outros que vão vir? São pessoas que nem conheceram, nem sabem, nem aceitaram, não têm a menor noção de Jesus, muitos não têm. Né? A gente deu o exemplo da África. Lá na África as pessoas lutam para sobreviver dia a dia. Acho que eu já falei desse exemplo. Vão estar preocupados em aceitar Jesus ou não, se eles precisam sobreviver. Às vezes a expectativa de vida é ridícula, em pouquíssimos anos. Tem que sair caçando todos os dias, ou fugir para não ser caça de algum animal, ou sobreviver naquele ambiente super difícil, crianças lá desnutridas, a pessoa com doenças e tal, tendo que estar preocupado se não vai para o inferno, porque não aceitou Jesus. Imagina, é uma coisa muito absurda as pessoas acharem que determinadas regiões estão condenadas porque aceitam, porque não aceitam, porque são de tal religião ou não.
Isso é muito absurdo e nada, absolutamente nada a ver com o que foi ensinado. Esse tipo de crença, porque isso é crença, isso não é fé, isso é só uma crença, é uma ideia que botaram na cabeça da pessoa, ela simpatizou com a ideia, funcionou para ela e ela aceitou. Isso não é bom. A gente precisa superar essas questões, essas ideias, justamente para ser luz do mundo, porque não tem como ser luz do mundo quando tu propaga ideias limitadoras onde tu exclui os outros, onde tu bota os outros na escuridão. Não era esse o propósito aqui, pelo que eu entendi, pelo menos. Eu acredito que todo mundo aqui que é buscador entendeu do mesmo jeito, né? É para iluminar, para ser um caminho de luz para todos os outros, principalmente os que não têm nenhuma luz, né? Os que estão no escuro, é para esses que a gente vai iluminar. A ideia é essa, ser a luz do mundo é isso. É isso que foi colocado aqui no exemplo da cidade em cima do monte, da vela e não tapar a vela, né? Da candeia, foi a palavra que eu li. Muito bem. Vamos ver aqui, que agora eu me perdi aqui onde é que eu parei. Só um pouquinho. Assim que a luz brilha das pessoas, para que elas também possam ver as coisas boas que fazem, ver as coisas boas que você faz, não é fala, é fazer, e louvem ao Pai Celestial de vocês, né? Ou seja, que elas se encantem pelos exemplos, sigam pelos exemplos, não pelas palavras, muito menos por doutrinas. Produção, eu perdi, eu falei alguma coisa aqui de novo, né? Eu pulei algum pedaço, eu tenho a impressão que eu acho que era um pouquinho antes ainda dessa parte. Eu vim até aqui, até aqui, só que eu acho que eu estava falando uma ideia ali, que eu peguei e fui lá para África, e aí já falei até do Apocalipse, e aí agora vou... Tu fez o adendo do Apocalipse. Sim, fiz o adendo do Apocalipse, mas eu fechei a ideia, eu completei a ideia, fiquei pensando agora, porque eu acho que eu completei a ideia. Bom, vamos ver. Qualquer coisa ali eu releio, eu olho o vídeo depois e vejo. Mas eu acredito que a ideia está se encaixando aqui dentro do propósito. A gente não vai ler todo o 5, porque ele é muito complexo. Nós vamos até o 20, eu já estou no 17. Vamos lá, continuando. Essa parte também que eu vou ler agora é muito importante, porque essa aqui também é muito mal usada. Foi muito mal usada na história. Eu estou cortando, né? Estou entrando com muitos comentários dentro dos versículos. Foi muito mal usada na história pelo cristianismo, pela igreja católica, a igreja evangélica, qualquer uma, tá? Elas pegam bastante isso aqui e distorcem muito o sentido. Não pensem que vim abolir a Torá. Torá é o livro, esse aqui, que no caso, na época de Yeshua não era assim, né? Porque agora botaram vários outros com a existência dele. O que ele lidava era com a parte que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então era aquilo que ele conhecia, era aquilo que ele lidava, que eu já até comentei com vocês, que até a ordem é diferente, até isso a igreja mudou, até a ordem dos livros, até os nomes dos livros mudaram. Mas tudo bem, o conteúdo ele tinha acesso, ele sabia ler, sabia disso aqui de trás para frente, estava sabendo o que estava falando do que? Dentro do contexto dele, que é o que a gente não tem aqui. Isso é sempre bom lembrar. O que ele falava lá, a gente não tem o contexto aqui, não trouxeram para nós. Muito bem. Não vinha abolir a Torá. Torá, a tradução que... até isso, traduzir errado. Traduzem como lei, mas na verdade a tradução mais certa seria ensinamento, ensinos. Tá? Então não vinha abolir os ensinamentos de quem? De Moisés, Torá dele. Ou os profetas, né? Não vinha abolir, mas completar. Então não é cumprir. O pessoal gosta de dizer que veio cumprir, ou seja, cumpriu, acabou, agora nova fase, nova vida, nova aliança, novo tudo e já era o resto. Num sentido totalmente de desmerecer e tirar aquele papel todo lá, que tem toda uma simbologia, que também não é bem assim, de povo escolhido, né? Tem uma simbologia toda por trás disso. E aí o que acontece é que a igreja veio, agora vocês já eram, não é mais assim, que veio já cumpriu, acabou, né? Vocês não aceitaram ele, e agora vocês estão ferrados, e agora é nós, né? Bem dizer, a igreja fez isso com toda a Torá e com todo o judaísmo, né? Sendo que era toda a base, todo o fundamento do que o próprio Yeshua veio ensinar e completar. Foi no sentido de complemento, né? De trazer sentidos que não estavam muito claros.
que vão ficar, alguns deles, por exemplo, a gente vai falar no próximo vídeo, porque eu não vou ler essa outra parte, que vai dar mais base para essa questão. Completar o que exatamente, né? Muito bem. Mas ele próprio dizendo que não veio abolir, não veio cumprir, não veio não sei o que, não veio anular coisas absurdas que a gente escuta por aí, ele veio completar. Ou seja, né, é uma coisa que junta, que une, que soma, não é exclusão. Sim, é verdade. Digo a vocês, até os céus e até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará. Ou seja, não tem como aquilo ali ter passado, o céu e a terra não passaram ainda. Então não tem como ter sido anulado, ter sido abolido, não tem, é uma viagem. Tá dito na própria frase, na sequência. Iud é uma letrinha, é a menor das letrinhas hebraicas, que nas nossas Bíblias eles botam como vírgula, né? Parece parecido, né? Porque o formato é parecido, só que uma coisa é uma letra e outra coisa é uma vírgula, né? Então eles traduzem como vírgula para ficar mais fácil e deixa assim. Só que na verdade não foi vírgula que foi falado, foi uma letra Iud. Ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Bem profundo isso que ele está falando, né? Muito profundo essa fala toda, tem toda a ver com toda a transição, com toda a evolução, com um monte de questões da humanidade, do próprio planeta, e as pessoas entendem isso de uma maneira muito simplista, assim. É trazido isso de uma maneira muito simplista para nós na questão do cristianismo, infelizmente. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, que mitzvot é o que traduziram para nós de mandamentos e que não é certo também, não é mandamento, é ensinamento, é boas ações, boas ações. A tradução mais correta é boas ações para as mitzvot. E ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma será chamado menor no reino do céu. Olha só o que está dizendo aqui. Quem desobedecer a menor, vamos dizer assim, um ensinamento lá, ou querendo, né, por força do hábito, chamar de mandamento, eu quero evitar usar essas nomenclaturas que o cristianismo trouxe, porque um dos papéis desse projeto é justamente resgatar o que tem que ser resgatado e tirar as distorções e deturpações. Tudo bem, mandamento não está correto a tradução. Então, um desses bons atos que tem ali nos ensinamentos da Torá, o livro, com várias instruções e ensinamentos de bons atos, boas ações, é isso que Deus pede da gente, boas ações. Não é um monte de sacrifícios e não sei mais o que, como alguns pensam, mas são tudo boas ações. São conselhos para a própria pessoa, não é para ele, porque ele quer, porque é assim e pronto, mas é para a própria pessoa, para o bem dela mesma, na verdade. E para o bom funcionamento desse sistema, que é o planeta, a união das pessoas, né? Então, quem desobedecer a menor das mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça, está falando para as pessoas, seja muito maior que a dos mestres da Torá, ou seja, os caras que sabiam isso aqui de trás para frente, se achavam os caras porque decoraram tudo e sabiam tudo muito bem, na teoria, e dos pushim, que é a tradução, acho que de fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Muito bem. Vamos ler até aqui, porque a partir do versículo 21, que a gente vai falar no próximo vídeo, a gente vai poder entender melhor essa questão do completar. São os ensinamentos mais diferentes do que já se ouvia e já tinha pelos próprios mestres da Torá, pelos próprios fariseus e outras correntes que tinham, porque a gente também tem que ter em mente que, embora ele cite alguns exemplos aqui, tem aqueles confrontos, não era todo mundo que não prestava. As pessoas às vezes acham que os judeus mataram, os judeus fizeram isso, aqueles canalhas, aqueles. Na verdade, né, às vezes a gente sabe que um cara com poder não sendo boa pessoa já faz um estrago danado.
Não é que ninguém era bom, que ninguém prestava, que todos eram maus, todos mal intencionados, não é isso. Né? Isso foi o que a igreja quis passar pra gente, né? E isso está errado. Isso aí gerou um monte de antissemitismo, são coisas que a gente também tem que anular, também tem que limpar. Não é o correto. Ainda mais sendo que a gente se vale dos ensinamentos, né? Dos ensinamentos e de toda a herança deles, e ainda distorceram, né? toda a questão deles, e ainda ficam falando mal dos caras, desmerecendo, inclusive, né? Acho muito horrível isso, mas tudo bem. Vamos ver aqui a parte que tinha chamado a atenção. Quem desobedecer a menor das mitzvot e ensinar os pessoas de mesma forma será chamado menor no reino do céu. Não está falando aqui que não vai para o reino do céu, está falando que vai ser chamado de menor. Já é um detalhe bem interessante de se pensar. Depois, na sequência, ele fala, vocês não entrarão nesse reino, né, se a sua justiça não for muito maior que a dessas pessoas. Claro que a gente precisa ter bem em mente aqui, eu acho que é agora que começa a falar desse negócio de reino do céu, além da semana passada que a gente comentou, que justamente o Evangelho é essa mensagem de que o reino do céu está próximo. Até naquele dia eu falei que eu li a parte inteira, né? Onde ele fala, o reino do céu está próximo, e aí fala como chega lá. Na verdade, o como chega lá não é a boa nova. A boa nova é o reino do céu está próximo. Ou seja, está realmente próximo, está acessível. É possível acessá-lo desde que se faça aquele movimento, né, de largar os maus caminhos, os maus atos, né, e voltar-se para os atos elevados, para a espiritualidade, para Deus, traduzindo. Então tá. Aí aqui, agora é assim, a questão de entrar nesse reino. Lembrando que não é um lugar onde tem uma porta e as pessoas entram. Né? As pessoas às vezes pensam nisso, tá? Que tem um acesso por uma porta estreita, provavelmente devem associar com a questão da porta estreita, a porta do reino do céu. Mas pelo próprio ensinamento que ele dá, é algo dimensional, algo que já poderíamos estar ali se já tivéssemos feito os movimentos que a gente precisa fazer, que são esses que ele dá os ensinamentos na sequência, né? Então não é uma coisa que necessariamente tem uma porta, embora a gente pense em entrar, né? Parece alguma coisa que a gente vai passar por uma porta, mas não é isso, são linguagens simbólicas. Imagina ele lá falando de, né, que é uma coisa que tu se sintonizar, ou é uma coisa que está uma dimensão aqui, está aqui já, ó, estou vendo inclusive, posso ver, né, assim, louco não sai correndo, né, ninguém ia ouvir. Então é óbvio que o jogo de linguagem, o sistema de linguagem que falava para que as pessoas pudessem compreender. Hoje em dia as pessoas ainda não compreendem, né? Então imagina naquela época. Não tinha como avançar os níveis de linguagem. Lembra que as línguas evoluem, então a gente falou isso lá. As possibilidades de palavras que se tinha para falar naquela época não é as mesmas que a gente tem hoje. A gente tem muito mais palavras para definir determinados conceitos, né? Não é à toa que se falava em dragão, em cuspir isso, e línguas de fogo desciam do céu e entravam nas pessoas. Imagina, né? Como é que é a pomba, não sei o que. São todas figuras de linguagem de um vocabulário de 2000 anos atrás. Provavelmente hoje se daria outros exemplos melhores ou descrições melhores de quem viu aquelas cenas, poderiam escrever melhores. Apocalipse, imagina, por que é daquele jeito? Porque o cara que viu tudo aquilo não tinha muito vocabulário para fazer as descrições, ele usou tudo que ele tinha de conhecimento e começou a narrar aqueles negócios por comparação, né? Coisas que ele nunca tinha visto, né? E aí começou a descrever de acordo com o nível de linguagem que ele tinha, com o nível de vocabulário que ele tinha, e aí saiu aquele super ultra código que fica super complicado da gente entender, meu Deus, o que está falando aqui, o que pode ser isso. E aí saem aquelas interpretações super bizarras que se vê na internet, né? Que tudo pode ser e parece que tudo faz sentido quando tu quer encaixar ali, né? Normalmente não fazem boas interpretações, normalmente vão sempre para o lado mais negativo possível, nas tentativas de encaixes, né? Nunca se pensa que aquilo ali pode ser simplesmente uma mudança de um estado como está agora, aparentemente caótico, onde existe um monte de coisas ruins, e a transição, que normalmente mexe com tudo, vai reverter num reino melhor, num lugar melhor, num mundo
mundo melhor, onde vai ter toda daí a paz, o reino de Deus, o reino do Messias, enfim. As pessoas focam muito no lado da confusão, do bicho pegando, né? Que, na verdade, pode simplesmente ser o movimento, a bagunça que se gera da mudança. A mudança de uma coisa de lugar, de um ponto para outro. Que não vai ser assim agora, ficou tudo bonito, né? Provavelmente vai ter, como qualquer mudança, uma balançada forte nas estruturas. Vai ter uma mexida muito forte. Que foi narrada daqueles jeitos estranhos. Tá? Claro que isso também é uma possibilidade de interpretação. Né? Não querendo estragar o sonho de ninguém que queira que seja da maneira mais trágica possível. Aí, né? Dá para entender daquele jeito também. Muito bem. Bom, lido até o capítulo 21, até o capítulo 20. Eu não vou avançar para o 21. Vamos ficar aqui até o 20. Porque o 21 ele vai ser bem forte. Né? Eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas questões interessantes. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada para falar dessa parte até aqui. É isso, né, gente? Reforçando que a gente seja a luz que vai brilhar. É isso que está falando aqui. Ou seja, isso também é bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Tive aqui uma inspiração divina e agora vou falar né, a salvação. O pessoal adora falar de salvação. Aqui por enquanto eu não li que eu vim salvá-los. Né? Se fala muito isso na igreja, que Jesus veio para nos salvar. Qual é o problema disso? Primeiro que ninguém está salvo. Então deu problema aí no plano, o plano não deu certo. Jesus fez tudo aquilo para nada, porque ninguém está salvo. A gente continua aqui naquela coisa, estamos ali na beira do inferno e o garfo está ali pronto para nos derrubar para lá, né? Se nós não seguirmos determinada linha religiosa. Pelo menos é isso que colocam para nós de uma maneira horrorosa, mas tudo bem. Né? Não foi falado isso até agora. Quem sabe a gente vai ler ainda, né? Mais para frente, algo que diga, eu vim salvá-los. Me sigam, aceitem a mim e serão salvos e pronto. Creiam em mim. Né? Então, até agora não. Mas o que a gente pode entender? Vocês são a luz do mundo. Sejam a luz do mundo. Deem o exemplo. Blá, blá, blá. O que está dizendo aqui? Está dizendo justamente que quem se salva é a própria pessoa e que a gente, como alguém com consciência, ou seja, alguém que tem isso aqui já entendido, né? Entendido de verdade, não é ir lá na igreja e ouvir o pastor falar aqueles negócios. Entendido mesmo, o ensinamento dele, que é uma coisa que não se escuta muito por aí. Tá? Esse ensinamento simples aqui, a essência dele, como a gente começou já desde do último vídeo a falar sobre. Quem promove isso, além de estar fazendo a salvação, né? Vamos usar esse termo, não gosto muito dele, mas vamos usá-lo, salvação desse mundo aqui, desse mundo material, das ilusões desse mundo, para poder transcender e subir de nível para o que é chamado reino do céu, que o próprio Yeshua falou, reino do céu, né? Tu está ajudando os outros realmente, né? Com esses exemplos e com as tuas ações, a também promover a salvação deles, não é? Tu, vem cá, agora eu vou te salvar, eu já estou salvo aqui, eu sou, né? Eu vou te salvar, vou te levar junto, porque eu tô garantido aqui, e tu aí que está meio perdido, eu vou te puxar comigo. Não é isso. Tu, com o teu exemplo, não é com a tua palavra, nem com o teu puxão, nem com o teu agarrão, nem com o teu forçar o outro, tu faz com que esses outros que estão num nível um pouco menor que o teu, porque ninguém aqui é muito diferente um do outro, tá todo mundo mais ou menos na mesma coisa, um pouquinho sabe um pouquinho mais e esse tem que servir de luz para aquele que sabe um pouquinho menos, com os seus atos, como eu disse aqui, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, tá? Servir de exemplo para aquele lá também se elevar e aí todo mundo se salva, vamos dizer assim, tá? Todo mundo se eleva, aquela coisa, se eleva, se elevando, o que acontece? Com todo mundo se elevando, esse reino do céu se manifesta. Esse reino dos céus, que já está
Ele está próximo, né? Não, esse próximo não quer dizer daqui a 10 anos, ano que vem, quem sabe, porque está próximo, que nem eles pensavam na época. Eles estão esperando o reino do céu, esse próximo que os cristãos entendem, esse sentido de próximo, de tempo, que é assim que o cristianismo ensina, né? Os caras estão esperando lá. Os apóstolos achavam, inclusive, que eles iam ver esse reino do céu. Pois é, né? Como as pessoas pensam até hoje, as pessoas pensam nisso. Será que é o ano que vem? Será que Jesus está voltando agora? Né? Olha o pensamento que infelizmente as igrejas colocam nas pessoas. Né? Eu já vi histórias de pessoas que dormem de roupa porque tem medo que Jesus venha de madrugada, Jesus retorne de madrugada, e aí a pessoa não esteja adequadamente vestida para essa chegada, né? Porque tem aquela, a gente vai ver depois, de orar e vigiar, e esteja atento porque eu vou voltar, e vai ser como um ladrão, e aquela coisa toda, ninguém vai saber. As pessoas entendem essas questões super literais. Isso gera até problemas, problemas emocionais, problemas psíquicos nas pessoas, né? As pessoas que entendem isso muito literalmente e ficam meio que reféns dessas ideologias religiosas, né? E que não tem nada a ver com a pureza, com a simplicidade, com a leveza desse ensinamento que era para qualquer um, né? Que era acessível para qualquer um, acessível mesmo para aqueles que não tinham os conhecimentos da Torá, que não se resume só a isso, é algo muito mais complexo, realmente eram poucos os que entendiam, ainda é, né? E inclusive não precisava nem ser, como a gente vê depois lá no livro no final, no Apocalipse, que o pessoal tanto gosta, nem ser judeu, nem ser cristão, muito menos, porque nem tinha esse conceito. Então, né, como lá mencionado, vários de outras nacionalidades estarão antes, inclusive, do que vós. Tem umas frases assim. Por quê? Porque é atitude, é atos, é quem fizer a sua luz brilhar mais. Não é quem seguiu tal doutrina. Não é quem foi mais vezes lá na igreja ou quem deu mais dízimo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com crença também, é crença impensada. Eu creio. Sim, por quê? Porque creio, porque devo crer. Né? Não tem nada a ver com isso. É algo que tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, embora, claro, de fora para dentro às vezes dá uns cliques, às vezes dá um empurrãozinho, às vezes dá um incentivo, claro que é bom, mas não pode ser essa, né, a base da fé da pessoa. A base da crença, chama de crença, porque isso é crença. A fé mesmo, ela vem de dentro para fora, porque ela vem de um entendimento, de uma compreensão dessas verdades, que são verdades universais, elas são verdades para qualquer povo, para qualquer pessoa. Não precisa que tenha sido Yeshua que tenha dito. Não é à toa que outros mestres falaram isso, outras pessoas falaram isso, ou questões muito parecidas que levam a um mesmo resultado, ou seja, iluminar, fazer o bem, amar o próximo. Imagina, né? Uma pessoa lá, amando o próximo, lá na Ásia, onde nem se ouve falar de Yeshua, sendo condenada ao fogo eterno porque ela ama o próximo baseado no que o outro cara lá disse e não no que Yeshua disse. Não faz o menor sentido, mas a gente escuta isso nas igrejas. As pessoas falam isso, por mais absurdo que pareça. E elas acreditam nisso. Né? Porque ensinaram assim para ela e isso é uma coisa que eu falei e eu vou continuar repetindo, por mais chato ou até... não quero parecer grosseiro, mas a gente precisa se libertar dessa infantilidade que é esses ensinamentos cristãos de se você fizer, Deus gosta de ti, tu vai para o céu. Se tu não fizer isso, Deus gosta de ti, mas vai para o inferno queimar, vai arranjar os dentes, vai chorar, vai gritar eternamente ainda. Não tem historinha. E também não tem muita diferenciação de qual foi o erro que tu cometeu, né? O cara lá que matou 1 milhão vai lá para o inferno, arranjar os dentes, gritar e berrar e se lamentar eternamente, juntamente com um cara que é invejoso, né? Porque desejou as coisas do próximo, porque está ali, é um dos mandamentos.
Então ele também vai estar condenado à mesma punição. Está todo mundo no mesmo barco. Não sei como é que é a diferenciação aí, porque não tem, é só uma punição para todo mundo. Ou seja, as pessoas não entendem os símbolos, né? Não faz o menor sentido que Deus condene alguém em níveis totalmente diferentes de erros, a mesma coisa. Tampouco faz sentido que isso seja uma coisa eterna. Também é uma palavra que foi mal traduzida, a gente vai falar sobre isso futuramente. E muito menos que o cara que fez coisas boas, porém, através do ensinamento de um sábio, de um mestre, ou de sua própria intuição interna, não vai ser enaltecido espiritualmente, porque ele não fez isso baseado em aceitação a Yeshua, a Jesus, como falo aqui. Nenhum sentido. Absurdo total. Não tem nenhuma base dentro dos ensinamentos do próprio Jesus. Se lá nas cartas, depois eles distorcem, se lá no Apocalipse eles dão umas viajadas, eles pegam um misturo lá com o Antigo Testamento e aí faz aquela salada de uma religião totalmente fundamentada no medo. É totalmente fundamentada no medo. Não é no amor. Eles falam que o amor é lindo porque o amor é o próximo, porque no discurso esporádico rola ali o papo do amor e aquela coisa toda. Mas o fundamento da religião é tudo pelo medo. Desde como foi criado assim, o filho nasceu disso. Né? Lá de Roma, e a Idade Média criou horror, né? Tudo baseado em medo. O bicho pegava pra caramba ali. Era todos os tipos de punição, de tortura, pegar bens e aquela coisa toda. Ou seja, toda uma base bem pesada que não foi resgatada pela igreja. A igreja hoje em dia não faz mais isso, que bom, mas na certa, se não tivesse acontecido tantas revoluções no mundo, ainda estaria fazendo. Então, não houve uma remissão completa desses erros aí. Tá? Então a gente, pelo menos mentalmente, com a consciência, né, e com os nossos atos sendo a luz do mundo, a gente tem que fazer essa parte. A igreja não precisa fazer, tudo bem. Não vamos esperar pela igreja. Até porque nós somos a luz do mundo. Então que a gente seja essa luz. Se a gente está aqui, se eu estou aqui, se você está aí, se ela, né, está todo mundo aqui, é para ser luz do mundo. Senão a gente não estaria aqui. Esse é o exemplo da candeia que foi colocada ali. Foi colocada no quarto, não foi para botar uma vasilha em cima e ficar tapadinho. E na verdade é para a humanidade inteira, né, grande parte dela, inteira não podemos falar, não podemos generalizar, né? Mas a verdade é que quase está todo mundo tapadinho. Né? A luz não está brilhando, as pessoas não estão deixando a sua luz brilhar. Não estão fazendo o que é para ser feito. E depois ainda vem aqui um monte de reclamação que o mundo está cada vez pior, meu Deus, que horror, olha só isso. E aí depois, né, sobra para quem? Para o diabo que é culpado, o diabo que não sei o quê. Mas as pessoas não estão sendo luz do mundo, não estão fazendo aquilo que o mestre, que elas dizem que segue, disse para fazer. É mega simples. É mega simples. Bom, eu acho que é isso. Dá para falar uma vida inteira sobre isso, né? Apesar de ser uma coisa bem pequenininha, um capítulo bem pequenininho, mega profundo. Se as pessoas parassem, meditassem e aprofundassem, interiorizassem o capítulo 4, como a gente fez semana passada, ou só esse, esquece o capítulo 4, muito difícil de entender que o inimigo é interno, que eu preciso vencer o inimigo interno. Entenda pelo menos então que tem que ser que isso tem que fazer a parte boa, que isso tem que fortalecer a tua luz e servir de exemplo. Só até esse pedacinho aqui do 5, aqui, até a metade dele, já ia dar um super reflexo, um super resultado positivo do mundo. A gente já ia ver um outro tipo de sociedade, né? Se cada um fizesse isso consigo mesmo, com a sua casa ali, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu vizinho, com o chefe chato, com o colega não sei o que incomoda, né? Ser esse exemplo, ser essa luz, deixar brilhar essa luz que ele já tem, ele não precisa ir lá na igreja, no líder, no guru, não sei aonde, para ter a luz dele, para agora tomar. Claro que aprender é bom, mas não é necessário, não é isso que diz aqui, todo mundo tem uma luz, é só deixar ela vir à tona e brilhar. Senão a gente não estaria aqui. Não falar que alguns de vocês têm uma luz. Não foi isso que disse
mas falou para todas aquelas pessoas mega humildes, lembrando que ele estava discursando para pessoas mega humildes, mega simples, 2000 anos atrás, imagina. Ninguém devia saber ler, ninguém devia saber nada daquele povaréu ali que estava na volta dele. Pescadores, carpinteiros, mendigos, tudo, porque não tinha muitos tipos de profissões, não tinha gente com muito poder. Os poucos que tinham poder, provavelmente também tinha gente que estava ali interessada em ouvir aqueles discursos, como a gente vê alguns casos de pessoas ricas, mas não é o normal, aquele monte de gente. A maioria é gente humilde, como é hoje em dia. E luz do mundo. Olha assim que o mestre se referiu às pessoas. Nós, se estivéssemos lá, se tivesse aqui agora uma reunião, é assim que ele ia se referir para nós. Talvez um pouco mais de ênfase, né? E aí, porque ainda, né, não estão fazendo nada, né? Afinal já passou 2000 anos, né? Já dá para dar uma brilhadinha, né? Nesses 2000 anos já passou um tempinho, né? Os caras lá estavam recebendo agora aquela notícia, os caras e os mestres da Torá, né? Aquela coisa toda, não davam muita bola para aquele povo ali. Eles não têm condição de entender, é capaz, vou explicar aqui, sabe? O cara não vai entender nunca. Ele que vai lá na sinagoga, não vou, né? Sei lá. E lá a gente fala e quem entender, entendeu, ou até tenta explicar, mas eu sei que ele não vai entender. Tinha essa coisa assim. E foi ali e falou, do jeito mais simples possível, para aquela gente humilde. E chamou elas de luz do mundo. Tem um elogio mais poderoso do que esse, ser luz do mundo, nesse mundo que as pessoas dizem que está nas trevas. A luz do mundo somos nós. Se o mundo está nas trevas, de quem será a culpa? Vamos ver, a luz do mundo somos nós e o mundo está nas trevas. De quem é a culpa então? Né? Não é do diabo, pelo que ele está falando aqui. Ele está dizendo que a luz do mundo somos nós. Se esse mundo está nas trevas, a culpa é de quem? Não é do diabo. Né? É nós que podemos iluminar esse mundo. O diabo nem apareceu aqui na história, apareceu aquela vez lá e acabou ali e deu. Bom, então sem dar muita moralzinha para esse ser que deram esse status incrível no decorrer do tempo, que também faz parte do jogo de medo que a igreja se fundamentou toda. Diabo, inferno, vamos assustar o povo aí, né? Imagina a ignorância que era há 2000 anos, há 1000 anos. É muito fácil de assustar. História para criancinha, para assustar a criancinha, gente. Tá? Assusta a criancinha, faz uma foto, vai lá, o bicho vai te pegar, não sei o quê. Como a gente faz com criancinhas quando não quer que vá na rua. Sei lá, como que vai atrás umas coisas bestas, espiritualmente muito infantil. Muito infantil, precisamos se libertar disso. Né? Simplesmente atenção nas palavras do mestre. Segue o mestre, né? Gostam de dizer, porque eu sigo, porque eu aceito. Sigam as palavras dele, então. As palavras dele, tá? Não lá do líder, pode ser, da pessoa da igreja lá, tudo bem, mas do mestre. Esqueçam aquelas filosofias, todos aqueles dogmas todos implantados que a igreja trouxe e que as igrejas continuam cada vez aumentando mais, porque aumentou. Impressionante como aumenta, a gente olha e vê que talvez se inventam mais regrinhas e mais coisas. O ensinamento foi mega simples, o reino do céu está próximo. Como é que eu faço? Abandona os seus pecados e volte para Deus, ou seja, vença os teus atos negativos, os teus instintos ruins, o inimigo interno, o diabo, que as pessoas gostam de falar, que é uma coisa interna, a própria coisa ruim dentro de ti, e se volta para o lado positivo. Para o lado elevado, para o lado de Deus, procura as coisas elevadas, procura as coisas de Deus, manifesta a tua luz. Deu, acabou. Não tem... O resto, gente, é um monte de comentário, é um monte de historinha, é um monte de tatatã. A base é essa, né? Para quem quer se salvar. Porque Jesus não nos salvou. Ele veio e trouxe esse ensinamento poderosíssimo, incrível, maravilhoso, deu exemplo de como se faz. E o que a gente está fazendo aqui? Ou seja, somos a luz do mundo, vamos salvar. Tu é a luz do mundo, não é tu escuro e eu sou a luz para te salvar. Não tem isso. As pessoas transformaram nisso, mas não é. Bom, eu acho que vou parar, né? Porque senão vai ficar muito longo. Eu acho que deu para entender também que nós somos a luz do mundo. Se ainda não ficou claro, em 2000 anos, eu espero que eu tenha conseguido, com a graça de Deus, ter deixado claro dessa vez. Que nós somos a luz do mundo, não é sei lá quem, não precisamos, claro que essa simbologia do retorno do mestre, que também é um símbolo, não devemos ficar esperando por isso, porque
É a gente, foi colocado na nossa mão ser a luz do mundo. Ele não disse, esperem aí no escuro que eu volto daqui a não sei quanto tempo e aí tudo vai ficar iluminado. Não foi essa a fala. Tá? Estamos aqui para ser a luz do mundo, vamos iluminar então com a nossa luz e acender para os outros, os que estão um pouco menos que a gente, com os nossos exemplos que a gente possa trazer e acender eles também. Ser a vela que acende outras velas. Esse é um termo que o judaísmo usa, que provavelmente era contemporâneo ao período que o mestre viveu, de ser a vela que acende outras velas. Com certeza tem aqui simbologia com essa fala dele. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Claro que podíamos ficar falando um tempão sobre isso, é muito bom falar sobre isso. Enquanto a gente está falando sobre isso, a gente está acendendo luzes. Enquanto a gente está pensando sobre isso, a gente está acendendo a nossa luz. Estamos também iluminando os próximos a nós, e isso é muito bom. E isso dá ânimo, é por isso que dá vontade de continuar falando, mas também tem que dar, né? Tem que encerrar o vídeo também. Então tá, até o próximo, a partir do versículo 21, também do capítulo 5, onde a gente vai aprofundar um pouco mais. Espero então que essa nossa conversa, que essa nossa busca de hoje tenha tido o mérito de alcançar os nossos corações e acender um pouquinho dessa luz que a gente já tem, e que essa luz possa se manifestar cada vez mais e acender os que estão próximos, os que sabem um pouco menos que a gente seja a vela que acende outras velas. Baruch Hashem.